Então, vamos lá, vamos fazer a leitura da palavra aqui em 2 Samuel 6, do 10 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então comunicaram a Davi dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Vamos repetir juntos aqui? Você pode ler comigo aqui no telão. Então avisaram a Davi dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Até aqui. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Há uma música da igreja Renascer que diz assim: algo novo Deus está por fazer com esse povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja nova edificar, para louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Irmãos, tudo que nós precisamos desejar é essa presença que transforma, que muda planos e que faz a diferença. Nós estamos, como falando sobre famílias vitoriosas. Todo mundo quer dar certo, todo mundo como família quer ser feliz, não é? E nós sabemos que nos dias de hoje nós temos experimentado e sempre houve problemas desde a queda do homem dentro da família, né? O primeiro assassinato aconteceu dentro de uma família. As primeiras confusões, né, de relacionamento aconteceram dentro da família. O pecado, ele trouxe esse peso sobre as famílias. Mas o Senhor, ele sempre teve um projeto com a família. A família é um lugar onde nós crescemos, é o lugar onde nós nos desenvolvemos, é o lugar onde nós experimentamos o processo de Deus, os planos de Deus. Amém, irmãos? E Satanás, sabendo disso, então ele pôs o dedo sujo dele lá no Éden e, infelizmente, Eva caiu no engano de Satanás e Adão desobedeceu ao Senhor. Eva foi enganada, mas Adão desobedeceu. E, infelizmente, irmãos, por causa disso, nós vivemos todas essas dificuldades em família. A família que deveria ser, como diz a doutora Ilma Cunha, um lugar de abrigo, um lugar de refúgio, se torna muitas vezes um campo de batalha. Mas nós queremos, irmãos, aprender com essas famílias da Bíblia, com essas vidas que experimentaram um poder de Deus na história das suas famílias. E hoje eu quero falar a respeito da família de Obed-edom. Uma família vitoriosa, irmãos. Vitoriosa. E quero fazer um paralelo juntamente com a família de Abinadab. E eu queria falar nessa noite a respeito da presença do Senhor que traz vitória na nossa casa, fazendo o paralelo com essas duas famílias. Quais foram os acertos e os erros? E eu queria, antes de entrar para falar sobre essas famílias, falar sobre a presença de Deus. Quando a gente pensa presença de Deus, irmãos, você crê que Deus está em todos os lugares? Quantos creem? Deus pode estar num prostíbulo? Hã? Pode ou não pode? Pode.
Deus pode estar dentro de um centro de umbanda? Pode, né? Por quê? Porque Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente. Agora, qual é a diferença entre presença e presença manifesta de Deus? Quando você sente a do Senhor. É quando, muitas vezes, irmãos, Deus pode estar presente aqui, sempre estará presente no nosso culto, mas a presença dela talvez não esteja manifesta. Por quê, irmãos? Porque a presença de Deus, irmãos, de qualquer maneira. Olha, eu quero que você aprenda algumas coisas antes de entrarmos na mensagem, para você entender o que o Espírito Santo quer falar ao teu coração. Abra comigo a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 33, versículo 4. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Agora, preste atenção nisso aqui. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Irmãos, e ouvindo o povo esta má notícia, qual era a má notícia? Que um anjo iria com eles, porque o Deus é um Deus de palavra, de promessa. O Senhor disse que eles possuiriam uma terra. Eles teriam que lutar contra 7 inimigos para possuir Canaã. Mas a palavra do Senhor vai dizer aqui que Deus não estaria com eles, mas um anjo. Por quê? Porque o Senhor, a presença de Deus, não se manifesta na vida de pessoas de dura cerviz. Há outras traduções, acho que na Corrigida ou na NVI, que fala de povo obstinado. Quem tem essa tradução? Eu não irei, porque este povo é um povo obstinado. A palavra do Senhor vai falar lá em 1 Samuel 15, que a idolatria é como pecado de obstinação. A pessoa obstinada, você pode falar com ela e ela não te ouve. Ela está determinada. Ela está certa do que ela está fazendo. Ela é uma pessoa idólatra. E o Senhor não anda com gente idólatra. E ele diz assim, eu não vou andar, porque isso não vai ser bom para eles. Eu vou consumi-los no meio do caminho. Por que será que muitas vezes Deus não caminha conosco, irmãos? Por que será que nós não sentimos Deus? Você já ouviu alguém, e eu já ouvi muito, principalmente os jovens, dizer assim, como é que Deus fala com você, pastora? Eu não sinto a presença. Eu vou na igreja e eu não sinto a presença. Irmãos, a Bíblia diz, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou, presença. Que triste é, irmãos, quando nós percebemos que a gente vem no culto e a gente sai do mesmo tamanho que a gente entrou. Por quê? Porque muitas vezes o povo chegou aqui com dura cerviz, com o coração obstinado, achando que pode se servir a Deus de qualquer maneira. E ele diz, eu não vou e eu não ando, porque se eu me manifestar, a coisa não vai dar boa. Falando vulgarmente, falando. Quantos entendem o que eu estou dizendo? A presença de Deus, irmãos, ela não anda com gente teimosa, obstinada e de dura cerviz. Segunda coisa, a presença de Deus, irmãos, ela nunca será conduzida por pecadores. 1 Samuel 4, do 10 ao 11. Só para vocês entenderem, a Bíblia diz que eles estavam em guerra contra os filisteus. E então eles foram pelejar, mas eles trouxeram a arca de Siló para a batalha.
Todas as vezes que Israel ia guerrear, eles traziam a arca, porque a arca ela representava a presença de Deus. Então aqui eles trazem a arca de Deus, mas quem é que está carregando esta arca? Quem é que está conduzindo esta arca? Rofini e Finéias, filhos de Eli, que a Bíblia diz que faziam coisas terríveis dentro da casa do Senhor. Olha o que aconteceu com eles aqui, do versículo 10 ao versículo 11. Então, pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel. Quantos homens? 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias. Eu sempre digo que quem serve ao Senhor, irmãos, precisa ter uma vida exemplar. Porque a gente pode aqui produzir um momento de louvor, mas não com a presença. Não com uma diferença que vai tocar o teu coração. Que Deus vai passear no meio dos bancos e Ele vai curar. Porque o louvor liberta. Mas quando ele é dirigido por uma pessoa que realmente tem vida consagrada. Se eu, como pastora, ou qualquer dirigente aqui estiver em pecado, irmãos, a presença do Senhor não vem. Nós precisamos entender esses princípios, irmãos, para você entender como ter uma família vitoriosa. Nós precisamos, e eu vou entrar no texto que o Renato leu aqui, a respeito de como a gente se aproxima da presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, ela nunca será conduzida por pecadores. Você precisa entender isso. Você precisa entender que a tua vida precisa estar alinhada. Você que quer sentir a presença de Deus aí, irmãos, você precisa saber também entrar na presença de Deus. Porque isso não é privilégio do altar. Você atrai a presença de Deus também. Muitas vezes o altar está consagrado e o povo está de qualquer jeito. E aí Deus não vem. E aí você sai com a mesma fala do primeiro ponto aqui. Sai como se nada tivesse acontecido no culto. Fosse mais um culto, mais uma reunião. E o Senhor não quer isso. Ele quer que você sinta a sua presença. Amém? A terceira coisa é que a presença de Deus, irmãos, diante de outros deuses, o derruba. Quando a presença de Deus ela está num ambiente, está num lugar onde Satanás está ali dominando, ele tem que cair. Abra lá comigo em 1 Samuel 5, do versículo 1 ao 6. Ele diz assim: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdode. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdode, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços, diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar dele, ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entraram no seu templo não lhe pisam o limiar de Asdode até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdode e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdode como no seu território. Vendo os homens de Asdode que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Uma casa, uma vida com a presença de Deus, irmãos. Aonde você chegar, o inimigo tem que cair.
Ele começa a gritar de longe quando ele vê você. Quando você é uma pessoa que tem a presença de Deus, porque você carrega, diga, eu carrego a presença de Deus em mim. Mas ela precisa ser manifesta, irmãos. O inimigo, ele tem que saber a hora que você chega. O inimigo tem que saber que aonde você pisa, você carrega a presença de Deus. Ele sabe que você não é qualquer um. Por isso você tem que ter uma vida consagrada, uma vida separada. Porque ele sabe que você é uma ameaça para ele. Como diz o texto aqui do capítulo 4, se você lê do 5, quando eles souberam que a arca da presença de Deus estava indo, eles se apavoraram. Mas os filisteus, irmãos, que representam os inimigos de Deus, representam demônios, eles disseram, não vamos recuar. Sabe por quê? Porque o inimigo sempre sabe quem já é dele. Quem já não carrega a presença? Eles sabiam quem é que estava carregando a presença. Eram 2 pecadores. Eram 2 pessoas que não estavam com a vida consagrada. E aí você pensa, o que isso tem a ver com famílias vitoriosas, irmãos? Abra lá para a palavra do Senhor, né? Em 1 Samuel, capítulo 7 ainda. Depois que isso aconteceu e que a arca voltou para casa, para Israel, a Bíblia diz que a arca foi levada para a casa de Abinadab. Aqui a gente vai ter um paralelo entre 2 famílias. 1 Samuel 7, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. 2. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram até que chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. A casa de Abinadab, irmãos, ela representa aqueles que têm a presença, mas que não manifestam a presença. A casa de Abinadab representa aqueles, irmãos, que o Senhor já entrou na casa, mas eles continuam lamentando, continuam vivendo uma sobrevida espiritual. O Senhor não te chamou para ser um sobrevivente espiritual. Ele te chamou para ter vida e vida em abundância. Não menos que isso. O que fez a casa de Abinadab se tornasse uma casa onde a arca do Senhor estava, mas ela não fez diferença? O que faz com que a presença de Deus entre na nossa vida e não faça diferença? A primeira coisa, irmãos, eles se acostumaram. Quando você não valoriza a presença de Deus, você não dá honra àquilo que você tem. Aquilo que você não dá valor, você não cuida, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer em outras versões que a arca ficou no outeiro. Ou seja, eles construíram um altar. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos altares na nossa vida, que são coisas importantes, irmãos, mas o altar, ele precisa ser levantado no nosso coração. Não é algo da boca para fora, não é algo que os homens têm que ver. Ah, eu sou cristão, eu sou de Jesus. Não, irmãos, você precisa ter um altar relevante dentro do teu coração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? A casa de Abinadab, do sacerdote, ele levou a presença, mas a presença ali não era manifesta. Quantas pessoas, irmãos, só é crente no domingo aqui, no outeiro de Deus. Você só é cristão aqui. Mas o Senhor quer que você leve essa presença verdadeiramente para dentro da tua casa.
onde ninguém vê você, onde ninguém vê você levantar as mãos, onde você lá, quem é você dentro da tua casa quando você fecha a sua porta com a sua mulher, com os seus filhos, ou vice-versa, com o seu marido. Quem é você lá dentro, irmãos? Porque aqui é fácil ser crente. Eles eram uma família que se acostumou. Quantas coisas a gente não dá valor, irmãos? Quer que eu mostre para você como muitas vezes a gente está igualzinho à família de Abinadab? A gente não dá valor para a igreja. Aqui é a casa de Deus, irmãos. A gente não dá valor para as coisas espirituais, como o Renato acabou de falar aqui. Nós achamos que, eu fico pensando, será que é só um grupo da igreja que está precisando de um milagre? Será que é só um grupo da igreja que precisa orar aqui, das 6 às 8? Será que é só umas 10 pessoas da igreja que estão precisando que Deus mude algo na sua vida? Aquilo que você não valoriza, você não cuida. E aí eu fico pensando quanto você valoriza a presença de Deus na tua vida, os propósitos de Deus. Eu estava ouvindo um pastor conversando, falando a respeito da condição da igreja nesses dias, e ele disse assim: eu descobri que nós, na verdade, não tínhamos uma igreja. E um pastor de uma grande igreja. Eu descobri que, na verdade, nós não tínhamos uma igreja, porque muitos saíram. Muitos abandonaram o barco. Muitos pararam de dar valor. Irmãos, eu entendo que tem uma pandemia, que tem que haver cuidados, mas esse mesmo povo que muitas vezes não vem para a igreja, eles vão para restaurantes, eles vão jogar futebol, que já estão jogando, eles vão para a casa dos parentes, eles vão, irmãos. Agora, nós precisamos, irmãos, cuidar, valorizar. A presença ficou 20 anos na casa de Abinadab, mas Abinadab e seus filhos, eles se acostumaram. E tudo aquilo que vira costume na nossa vida, a gente para de valorizar. Eu já sei como é que vai ser o culto. A pastora vai cantar, depois alguém vai fazer oferta, e depois vai vir a palavra, e depois talvez tenha um apelo e o culto vai acabar. Ninguém vem na expectativa, irmãos, de que possa ser surpreendido por Deus. Grande parte não vem. Mas eu quero dizer algo para você. Você pode sim ser surpreendido por Deus. Você não precisa nem entrar aqui. Você pode estar como aquele coxo na porta, ali fora. E Deus usar alguém para trazer algo sobre a tua vida, irmãos. Porque a igreja que carrega a presença, ela pode ser instrumento de Deus onde quer que ela esteja. Ela não precisa do culto acontecer para acontecer. Deus pode te usar. Deus pode pôr a mão na tua cabeça através de alguém que está cheio da presença deles. Mas essa família aqui tinha a arca, irmãos. A arca que matou pessoas do pecado. A arca, irmãos, que destruiu um ídolo, que cortou suas mãos, assustou nações. A arca, irmãos, que não é só o filme do Indiana Jones, que assistiu Os Caçadores da Arca Perdida. Lembram? Que fulmina aquele arraial, porque eles querem fazer o serviço de Deus com a arca, mas não entendem o princípio, o poder da presença, o que ela significa. Irmãos, você não pode se acostumar com a presença. Eu sou crente, hoje não estou a fim de ir para a igreja. Eu vou ficar aqui, Deus me entende. Irmão, valorize. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A não ser que você esteja doente, a não ser que você tenha problemas, mas não deixe de honrar o Senhor, aqui e na sua casa. Não se acostume com a presença. Será que você está jogando fora aquilo que tem muitos que valorizam? Esse mesmo pastor estava falando quantas vezes eu fiz campanha na igreja. Campanha da família, campanha do Espírito Santo, campanha não sei do quê. E eu comecei a lembrar de mim. E ele disse assim, quem vinha não eram os da igreja. Eu dou um curso sexta-feira, irmãos.
Dei um curso de batalha espiritual e estou dando um curso agora de cura interior e libertação. O meu grupo, minha maior classe, meus alunos ali, né, não são da igreja, grande parte. São de fora. Eles é que perguntam, pastora, que horas que é? Tem que pagar? Não, irmão, não tem que pagar. Estou dando de grátis. Não é nem de graça. Não tem valor nenhum. Mas a igreja, muitas vezes, está jogando fora aquilo que ela tem recebido. E muitas vezes nós estamos acostumados, e quando a gente se acostuma, a gente não valoriza. Tem criança que tem tanta coisa que ela não valoriza o que tem. Não, não é verdade, irmãos. Segunda coisa, eles não eram reverentes. Eles cuidavam das coisas de Deus de qualquer jeito. A palavra do Senhor vai dizer, agora você pode abrir lá no capítulo 6 de 2 Samuel. 2 Samuel 6. E eu não vou ler a história aqui, mas a palavra do Senhor diz que Davi sentiu de levar a arca e ele mandou buscar a arca de Deus na casa de Abinadab, que estava no outeiro. E a palavra do Senhor diz que Davi e toda a casa de Israel estavam alegres, porque sabe quantos anos levou para a arca voltar para Israel? Verdadeiramente, para ela fazer parte, ela era o centro do culto. Sabe quanto tempo? Porque durante o reinado de Saul, que durou 42 anos, a Arca da Aliança não foi nem lembrada. Por isso que o povo lamentava. A nação não tinha a presença de Deus. E ninguém lembrou-se. Mas quando Davi assumiu o reinado, ele disse, não, eu não vou ser como Saul. A presença do Senhor tem que estar comigo. E quando ele pede para trazer a presença do Senhor, quem é que vem trazer a presença do Senhor? Os filhos de Abinadab. E eles colocam a Arca da Aliança em cima de uma carroça nova. A carroça era nova, mas não era como o Senhor tinha ensinado para carregar a Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança ela tinha um jeito certo de ser conduzida e por quem devia ser conduzida. De que maneira? Mas, sabe quando você faz as coisas de qualquer jeito e espera resultados? Quando é que dá certo quando você faz coisa de qualquer jeito e dá resultado? Eu vou falar isso com um exemplo meu. Eu sempre errei nos bolos. E eu dizia com muito orgulho, nem bolo de caixinha meu cresce. Mas sabe por quê, irmãos? Porque eu era apressada. Eu queria que o bolo desse certo do meu jeito. Então eu fazia assim, vamos pôr 2 xícaras de trigo, mais 1 xícara de açúcar, esqueci o fermento aí quando o bolo já estava crescendo, sabe? Aí eu aprendi que bolo, ele respeita uma ordem química. Ele tem o tempo, ele tem os produtos, ele tem o jeito certo de fazer. Desde que eu comecei a fazer isso, até minha irmã diz assim, nossa, Gisele está acertando os bolos dela. Eu comecei a obedecer às regras. Entende, irmãos? O que a família de Abinadab fez, eles se tornaram irreverentes. Quando você tem uma coisa que você está acostumada, é igual uma mesa que você tem há muito tempo, é igual uma TV que você tem há muito tempo, é igual qualquer coisa que você tem há muito tempo. Você passa por ela e diz, joga ali naquele canto, arrasta. Mas a palavra do Senhor diz que eles não fizeram do jeito certo. Eles foram irreverentes. E quando a arca do Senhor tropeçou numa pedra, Uzá tentou fazer com que ela não caísse. E a Bíblia diz que ele foi fulminado e ele morreu na hora. Sabe o que significa o nome Uzá? Significa forte. Não tente, irmão, segurar as coisas de Deus com a tua força. Porque muitas vezes Deus está derrubando algo na nossa vida e nós estamos querendo suportar com as nossas mãos. E agora, aquela família começa a lamentar, Davi fica com medo,
a nação fica com medo e eles chamam um homem para levar a arca para casa. E o homem não é israelita, irmãos. O homem é geteu. Quem eram os geteus? Os habitantes de Gate. E agora, irmãos, eu quero que você aprenda aqui os acertos de uma família vitoriosa. Porque nós lemos aqui todos juntos, versículo 12. Então comunicaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Edom e tudo quanto ele tinha por amor à arca de Deus. Talvez algumas versões esteja escrito assim: e o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo quanto ele tinha prosperou. Quantos aqui querem que a sua família seja abençoada? Quantos querem riqueza e prosperidade? Por causa da presença, irmãos. 20 anos a presença de Deus ficou na casa de Abinadab e nada mudou. Mas a presença de Deus ficou 3 meses na casa de Obed-edom. O nome Obed significa servo. Servo é aquele que se submete, é aquele que serve, é aquele, irmãos, que ele está debaixo de um governo, de um comando. Quantas pessoas sofrem, irmãos, porque não são servas? Elas têm a presença, mas elas não se submetem. Elas fazem as coisas como usar, na sua força. Elas tentam manter o que é de Deus através da força que elas têm, através das habilidades que elas têm. E não é assim. O que a gente aprende com os acertos de Obed-edom? Primeira coisa, irmãos. A Bíblia diz que Davi, versículo 10, não quis retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. A primeira coisa, irmãos, que Obed-edom fez e que eu e você precisamos fazer é abrir a porta para que a presença de Deus entre na nossa vida. Talvez você diga assim, mas eu já tenho Jesus. Então, agora eu vou mudar a palavra. Abra a porta para que a presença manifesta de Deus entre na sua casa. É uma coisa muito diferente. Quantos querem viver coisas sobrenaturais dentro de casa? Quantos querem Deus purinho na sua casa? Abra a porta para que a presença de Deus se manifeste. Há muitos irmãos que fazem tudo o que deve ser feito religiosamente falando. Eles dizimam, eles ofertam, eles vêm para a igreja, eles até oram, antes da refeição, mas lá naquela casa não há paz. Lá naquela casa não tem entendimento. Lá naquela casa não tem Deus agindo, irmãos. Que coisa triste isso. Vocês sabem por que eu me converti, irmãos? Mesmo por causa da vida do meu tio e da minha tia. Eu vim de uma família, já contei várias vezes aqui, uma família funcional. O que é funcional? Pai, mãe, filhos. Meu pai casado com a minha mãe, só que era um ambiente de briga, de guerra, de confusão, sabe? E tudo que eu queria na vida, irmãos, era paz. E aí a minha tia casou com um homem santo, né, que se converteu, mas eles trouxeram Jesus para casa. E eu aceitei Jesus com 12 anos, e eu ia visitá-los e eu queria morar com eles. Porque a casa deles era muito boa de ficar. A casa deles tinha paz. A casa deles era um exemplo. A casa deles era um lugar, como diz a música da Estela. Minha casa será um lugar de alegria. A casa deles, a gente chegava lá, era gostoso, tá?
Por quê? Porque Jesus, ele não era só a presença naquela casa, ele era a presença manifesta. Eles agiam como se Jesus estivesse lá. Tem lugares, irmãos, que a gente vai, há casais com os quais a gente conversa, que a gente fica até com medo de conversar, de tanto que eles têm Deus na vida deles. Nós recebemos o pastor Ripe e a sua esposa na nossa casa. Gente, e eu ficava pensando, meu Deus, que a gente não dê nenhuma bola fora aqui, porque eles eram muito crentes. Agora tem umas casas de crente que é o verdadeiro inferno na terra. E aí você talvez diga assim, não, eu sou família vitoriosa. Mas cadê Deus na sua vida? Cadê Deus na vida da sua família? Cadê Deus na vida do seu filho? Irmãos, nós estamos aqui por orientação do Espírito Santo para que você tenha uma casa verdadeiramente cheia da presença de Deus. Que as pessoas tenham vontade de ficar lá. Que as pessoas cheguem ali e digam assim, o que tem na tua casa que não tem na minha? A primeira coisa é que ele abriu a porta para que a presença de Deus se manifestasse. A igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3:20, diz assim, eis que estou à porta e bato. Ele não está falando para pessoas que não são cristãs e precisam recebê-lo. Ele está falando para pessoas que têm o Senhor, mas que são mornas, são indiferentes, são pessoas que perderam a visão do espiritual, e ele está dizendo, essa igreja é rica, é abastada, ela é autossuficiente, ela está num bom lugar, ela é uma igreja próspera, mas eu não estou dentro dela. Que coisa triste, irmãos. O Senhor não está dentro da nossa casa, dentro da nossa história. Ele está do lado de fora batendo, deixa eu entrar aí. E hoje o Espírito Santo está aqui falando para você, deixa Jesus entrar. Abra a porta. Não, mas eu já sou crente. Ah, não, eu tenho Jesus. Irmão, deixa ele entrar. E esse é o segundo ponto. O segundo ponto é que Obed-Edom, ele abriu, mas ele deixou entrar. Você já abriu a porta para alguém e essa pessoa não entrou? Quantos aqui? Alguém bateu no teu portão e você abriu a porta e você falou com ele de longe? Todo mundo já fez isso, não é verdade? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, quando eu abro e deixo entrar, eu digo assim, não, entra aqui, entra aqui. A pessoa vai ver o que tem dentro da minha casa. A pessoa, talvez eu convide ela para sentar, talvez eu convide ela para ela participar, talvez eu convide ela para comer. É muito diferente, irmãos, abrir a porta e não deixar entrar. Tem muita gente que abriu a porta, mas Jesus não entrou. Por isso que eu estou falando, deixe Jesus entrar na sua casa, irmãos. Ele abriu a porta e ele fez com que a arca entrasse dentro da casa dele. Existe gente que a porta é aberta, mas ele não entra, irmãos. Jesus, ele não quer ser um visitante, ele quer habitar. Sabe o que é isso? Ele quer habitar. Irmãos, você tem que ter a noção de que Jesus está sentado na mesa. A gente tem que ter a noção, irmãos. A gente vai se acostumando a um ponto com a nossa espiritualidade que a gente acha muitas vezes que a gente pode falar bobagem, que a gente pode ver bobagem, que a gente pode se comportar de maneira errada, que a gente pode ser violento. E Jesus está ali. Jesus está ali. E o teu filho também está ali, olhando você. Ele vai crescer. E ele vai dizer assim, meu pai só era crente lá na igreja, mas era um crente bom. Você tinha que ver, pastor. Lá na igreja, o meu pai, olha, admirável. Mas dentro de casa, só o Senhor na causa. Quantos vão hoje deixar Jesus entrar? Convide ele para habitar. Abra um espaço na casa e diga assim, Jesus, já até fiz um quarto para ti. Pode deitar. Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Terceira coisa, irmãos. Obed-Edom fez da sua casa
um santo dos santos. Irmãos, todo dia, durante 3 meses, tinha culto na casa do Obed-edom. Vou fazer um desafio aqui, igreja. Um desafio para vocês. Aqueles que querem abrir a porta, deixar entrar e querem fazer da sua casa um santo dos santos. Você sabe o que é o santo dos santos? O santo dos santos era o lugar onde a presença manifesta de Deus se manifestava. Irmãos, a partir de hoje, quem sabe começando amanhã, comece 3 meses. Vamos fazer uma prova. Comece a partir de amanhã um tempo de culto no teu lar com teus filhos. 3 meses, irmãos. Foi o tempo dele aqui. Todo dia façam culto, cantem uma música, orem juntos, leiam a palavra, tragam Jesus para dentro da casa. Faça da sua sala um santo dos santos. Deixe algumas séries que você gosta de assistir, algumas lives, algumas coisas, e quem sabe a partir da manhã vamos fazer uma prova. Se você quer entrar, se você quer que Jesus te pegue, diga assim: a partir de amanhã eu vou fazer culto. Mas é só eu e o Anderson, né, Jéssica? Não tem importância. Os dois. Cantem, orem um pelo outro, dobre os joelhos, faça intercessão, busque ao Senhor. Daqui a 3 meses, você me conta se Deus não fez alguma coisa. Obed-edom, ele viu, irmãos, o que ninguém viu. Porque para entrar na onde estava a arca, o sacerdote amarrava uma corda, nessa parte aqui dele, não no pé, aqui. Colocava um sininho, e aí ele ia entrando. Se ele não tivesse consagrado, ele morria. O sininho parava de tocar, porque ali ele estava oferecendo para Deus. Se porventura o sacerdote se morresse lá, eles sabiam porque o sininho parava de tocar. Eles puxavam o sacerdote. Mas o Obed-edom não era sacerdote, não era israelita, mas a Bíblia diz que ele amava a presença do Senhor. Então, irmãos, ele viu o que nenhum dos israelitas viu, porque ele abriu a sua vida para Jesus. Jesus quer que você veja coisas extraordinárias. Faça da sua casa o santo dos santos. E você vai ver, irmãos, a glória de Deus. Sabe por quê? Porque ele queria a glória. Ele queria a glória de Deus. Quarta coisa. Obed-edom, irmãos, cuidou do que era de Deus. Ele cuidou da arca e o Senhor cuidou da família dele. Tem muita gente que diz assim: mas não fique muito tempo cuidando das coisas. Irmãos, equilíbrio é fundamental na vida. Agora, não use isso como desculpa para você não servir a Deus de nenhuma maneira. Quando ele foi desafiado a receber a presença e a cuidar do que era de Deus, ele cuidou e cuidou bem. Nós precisamos nos comprometer com o zelo da presença. Quem cuida do baixo tem que tocar bem, tem que cuidar bem. Quem toca a bateria, o carrom tem que fazer bem. Quem canta aqui tem que fazer bem. Quem toca o violão tem que fazer bem. Quem cuida da porta tem que fazer bem e fazer sem reclamar, irmãos. Quem limpa o chão tem que fazer bem. Mas ninguém me valoriza. Deus está vendo. Ninguém sabia como Obed estava cuidando das coisas de Deus, mas Deus sabia. Deus sabe. Então, aquilo que você faz para Deus, Deus vê. Deus vê a um ponto, irmãos, de comunicar em Davi que a casa do Obed-edom tinha passado por uma transformação. O Davi fala: não, acabou-se o medo, não preciso mais ter medo de morrer. Meu irmão, pensa, quanta gente morreu por causa da arca. Aí ela vai para a casa de um filisteu, fica lá 3 meses, o homem é abençoado, prospera, fica rico em 3 meses. Davi diz assim: não é tempo mais de ter medo, vamos buscar a arca, gente, porque o lugar dela é aqui, aqui com o povo dele. Irmãos, não tem gente muitas vezes que diz assim: nossa, eu conheço umas pessoas que não são crentes, são melhor que os crentes.
Será que é isso que a gente vai ter que ouvir da igreja nesse tempo? Que tem umas pessoas lá fora melhor do que nós? Não, irmãos. Meu irmão cria o filho dele e é ateu, melhor do que a gente. Não vai fazer isso. Ele nem levanta a voz. Tá bom, papai. Agora nossos filhos assim, o quê? Como? Por que está cutucando? Eu faço se eu quiser. Nem dizer o Tiago, né? Eu faço se eu querer. Irmãos, uma falta de reverência, de zelo, de excelência. Obed-edom cuidou do que era de Deus. Você não precisa falar para ninguém, porque Deus está vendo. Deus vai abençoar a sua família e vai abençoar os seus bens. Quinta coisa, Obed-edom fez da presença de Deus algo que transformou a sua vida. O teu milagre, a presença de Deus vai se tornar tão notória, irmãos, quando você trouxer ela para a tua casa, quando você fizer ele entrar e sentar e começar a dar ordem. O nome dele é Obed, servo. Jesus não quer ser visitante, ele quer ser o teu Senhor. Jesus é o Senhor lá na tua casa ou é o teu filhinho que é o Senhor? Jesus é o Senhor da tua casa ou você é o Senhor da sua casa? Aqui, do meu jeito. Aqui, quem manda sou eu. Aqui. Então fica assim. Quando Jesus entrar, ele vai dizer assim, querida, queridinha, filha, se submeta. Você vai dizer, tá bom, Jesus, é isso que o Senhor quer para o meu casamento dar certo? É. Seja submissa, filha. Marido, assuma o sacerdote do lar. Não tenho tempo? Não pode. Você quer o Senhor na tua casa ou você quer você reinando na sua casa? Quem que você quer que governe lá? Porque quando você deixar Jesus ser o Senhor lá, então, irmãos, o milagre vai começar a acontecer. Eu estou declarando para você, porque Deus falou para mim, um milagre vai acontecer. E o testemunho da tua família vai chegar longe, irmãos. Vamos chamar a família da Fabíola e do Eliseu aqui para testemunhar, porque Deus está operando lá. Vamos chamar a família da Jace e do Anderson, porque Deus está operando lá. Porque a presença de Deus está fazendo uma revolução. No bairro estão percebendo. Nas vizinhanças, todo mundo sabe. Os vizinhos que falavam mal, que ouviam os gritos de vocês, agora estão dizendo, gente, está caindo fogo. Toda noite eu vejo luz lá, iluminando aquele lugar. Você acha que isso não é possível, irmãos? Quem conhece presença sabe o que eu estou falando. Tem gente, às vezes, está sozinho, e tem gente que passa e diz assim, nossa, eu vi você com um monte de gente andando. Sabe quem que era que estava com você? Era anjo de Deus. É, irmãos. Como eu falei aqui de Jairo, semana passada. Nós precisamos trazer essa presença, irmãos. Nós precisamos entender. Obed-edom, irmãos. Ele foi alguém, irmãos, que realmente entendeu que ele não só tinha que trazer a presença, não só ele tinha que deixar a presença entrar, não só ele tinha que cuidar bem do que Deus tinha dado, não só ele tinha que realmente, irmãos, cuidar bem, ele tinha que perseguir a presença, porque um dia Davi mandou pedir a arca. E agora, imagine você, irmãos, que nem... Né? Tem muitas pessoas que servem a Deus e elas dizem assim, tem um olhinho aí para você me ungir? E às vezes quando você não tem óleo, a pessoa diz assim, acho que essa oração não foi muito de Deus, porque não faltou olhinho. Agora a arca está saindo da casa dele, irmãos. Mas ele diz assim, eu vou perseguir a presença. Deixa eu cuidar da arca. Lá em 1 Crônicas 15, a Bíblia diz que ele virou guardião da arca. A arca foi embora, mas ele foi junto com a arca.
A arca saiu da casa, mas diz assim, é tão bom ter a presença, deixa eu correr nessa presença. Eu quero pegar essa presença. A família dele virou serva do Senhor, toda a família dele, irmãos. Ele virou um levita, um guardião. O filisteu se tornou um homem sacerdote. Deus nessa noite aqui, irmãos, quer tornar a tua família vitoriosa. Deus quer fazer riquezas chegarem na tua mão. Quando eu falo de riqueza, irmãos, é riqueza mesmo. Porque a presença de Deus, ela traz tudo de bom para a nossa vida. Olha o que a palavra do Senhor, eu já estou terminando aqui, diz lá em Êxodo 33, no mesmo texto que nós lemos anteriormente. Olha que coisa tremenda, que Moisés está aqui falando para Deus, Senhor, anjo eu não quero, eu quero é Deus, eu quero o Senhor na minha vida. Ele diz aqui no versículo 12, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber quem has de enviar comigo. Contudo me disseste, conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos teus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não me faça sair do lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Irmãos, você tem que deixar Deus entrar na sua vida e fazer a diferença. Essa é a principal lição de Obed, e a principal lição de Moisés para nós. Senhor, por onde nós passarmos, todo mundo vai dizer assim, ali estou vendo uma mulher que é de Deus. Ali eu estou vendo um homem que é de Deus. Ali eu estou vendo uma menina que é de Deus. Você, adolescente que está aqui, ó, olhe para mim aqui. Lá na escola, as pessoas precisam ver a presença de Deus na tua vida. As tuas amigas precisam saber que você é crente. A presença de Deus na tua vida. Você não precisa entrar na onda das tuas amigas, viu, querida? Você tem que dar exemplo. Você tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo como adolescente. Você tem que fazer com que as pessoas queiram o teu Jesus. As tuas amigas chegam e digam, por que às vezes o grupo de jovens não aumenta? Não é porque o líder é ruim, é porque nós, ovelhas, temos que evangelizar, irmãos. A tua amiga vai olhar na tua vida e vai dizer assim, nossa, você é tão diferente, o que acontece com você? Jesus. Agora, hoje, essa geração, ela não influencia mais. Ela está igual ao mundo. Então, os amigos rindo de bobagem, elas estão rindo também. Estão fazendo tal coisa errada, eles estão fazendo também. Mas, em nome de Jesus, a partir de hoje, leve essa presença, irmãos. Lá no teu trabalho, leve a presença. Deixe as pessoas verem Jesus na tua vida. Eu garanto para você, na autoridade do nome de Jesus, que você, a partir de hoje, se você entender o que o Espírito Santo está falando ao teu coração, você vai experimentar dias de glória na tua vida. As pessoas dirão, puxa, a pastora tinha razão. Não sou eu que tenho razão, irmão, só estou lendo a Bíblia para você. Agora, faça da tua casa um lugar de harmonia. Me entristece muito, irmãos, porque a gente não é perfeito. Quando a gente percebe que a nossa casa, ela está descarrilhando. Ela está perdendo o foco. Ela deixou de entender que a nossa casa precisa ser um lugarzinho de Deus. O lugar onde Deus quer habitar. Amém, irmãos? Não é promoção que vai fazer você mais rico. Não é um novo emprego, não é ninguém, é a presença. É a presença de Deus. Sabe, irmãos, é a presença de Deus que faz toda a diferença. E eu quero dizer algo para você que está aqui, só para encerrar isso. A presença de Deus, irmãos, não vem de qualquer jeito. Ela tem coisas fundamentais
que precisam ser observados. Abra comigo lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 22, que foi o versículo que o Renato leu. Outra coisa, irmãos, não faça a obra de Deus relaxadamente, porque a Bíblia diz que é maldito. Quem quer ser maldito aqui? Você viu quanta maldição, irmãos, existia antes da casa de Obed-edom para o povo? Quando a presença vira maldição? Não permita, irmãos, que a presença de Deus vire uma maldição na tua história. Faça com que a presença de Deus traga glória e bênção. Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Quando você chegar aqui na igreja, irmãos, antes de você começar tudo, eu sempre falo para o pessoal do altar, eu sempre digo, antes de você mexer em o que você tem que fazer, dobra o teu joelho e peça para o Espírito Santo sondar o teu coração. Às vezes a gente vem no meio do caminho brigando com a mulher para a igreja, brigando com o marido, brigando com os filhos. Às vezes a gente veio aqui de uma semana horrível, aí a gente acha, irmãos, que a atmosfera que vai mudar a gente. Não, irmãos. Primeira coisa, dobre o seu joelho. Igreja tem o hábito de dobrar o joelho e entregar o teu coração para Jesus. Porque a Bíblia vai falar lá em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso não será possível chegando atrasado na igreja. Você já vai pegar o bonde andando. Chega um pouquinho mais cedo. Tem um tempo com Jesus no banco, irmãos. Fala com Ele. Porque tem um jeito certo da presença de Deus chegar. Primeira coisa, verdadeiro coração. Segunda coisa, inteira certeza de fé. O que isso quer dizer, irmãos? Que essa noite vai acontecer milagre. Essa noite, Jesus vai curar neste lugar. Essa noite, a minha adoração vai chegar no céu. Essa noite, eu verei a glória de Deus aqui. Davi, ele ia com expectativa. O pardal encontrou casa, a andorinha também. E eu encontrei os teus átrios, Senhor. Eu encontrei o lugar da tua habitação. Se Deus está lá, o demônio tem que cair. Por que tem lugar, irmãos? Quem leu aqui Filhos do Fogo? Quem aqui sabe de pessoas que foram satanistas? Quantos relatam que chegaram em igrejas e eles riam da igreja? Porque a igreja não tinha Deus lá dentro. Ela só tinha movimento. Tommy Barnett, um pastor da Assembleia de Deus americana, ele disse o seguinte: se o Espírito Santo for retirado da terra, a igreja vai funcionar em pleno vapor. Por quê? Porque a igreja esqueceu o Espírito Santo, irmãos, e ela aprendeu a fazer. Se eu quiser pregar para você, fazer você chorar, irmãos, a gente aprende em oratória técnica para tocar a tua alma, mas Deus quer chegar no teu espírito, porque quando Ele chega no teu espírito, Ele transforma você. Inteira certeza de fé. Nós temos que vir para o culto igual a mulher hemorrágica. Hoje, se tão somente eu tocar na barrinha, Ele vai me curar. Ela saiu com o milagre dela dentro de casa, irmãos. Ela já estava com inteira certeza de fé. Terceira coisa, coração purificado. Como que o coração é purificado? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Talvez você chegue muitas vezes aqui, errou a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira. E aí você diz assim: Senhor, eu confesso que essa semana eu fiz um monte de coisa errada, mas eu quero entrar agora escondido atrás do sangue de Jesus. Eu quero entrar escondido em Jesus. Jesus, me perdoa, me purifica da má consciência. Irmãos, como é que tem gente? Você já pensou? Você que está aqui, eu estou acabando. Tenha paciência comigo. Mas eu preciso entregar o recado completo. Você quebrou o pau com o teu marido, irmãos. Vice-versa.
O marido com a esposa, com os filhos. Chutou o cachorro. Brigou com todo mundo na hora que entrou no carro. Chega aqui, irmão. A ele, aleluia! Oh, glória! Os filhos estão assim. Será que é o mesmo? E aí a hipocrisia vai crescendo. E você diz assim, se é para ser assim. Eu ouvi um pastor contando um testemunho que tinha uma menina que era muito crente na igreja, muito crente na igreja. E de repente aquela menina, aquela adolescente esfriou de um jeito. E um dia ele chegou e falou, filha, o que está acontecendo? Você dançava, você amava as coisas de Deus. O que aconteceu? Ela falou, olha, pastor, eu venho na igreja porque meu pai disse assim, se você não for na igreja, eu quebro você, porque aqui quem manda sou eu. Então eu venho. Mas quando eu tiver dinheiro e eu sair da minha casa, eu não quero saber de igreja. Sabe, irmãos? Porque a presença de Deus não fazia diferença naquela casa. Nós precisamos. Nossos filhos têm opções que eles podem fazer, irmãos. Mas tem algumas coisas que a gente deixa de observar. E aí Satanás entra. Vocês estão entendendo? Traga Jesus de volta hoje. Deixa a arca entrar de volta hoje. Deixa ele fazer coisas novas, irmãos. Deixa ele produzir algo extraordinário na tua história. E eu quero isso aqui, irmãos. Eu tenho orado por vocês. Esse tem sido o meu clamor e a minha dor. Aonde está a igreja que quer Jesus aqui? Como o Renato falou, será que você não pode se unir ao grupo que está aqui, irmãos? Eu moro longe, tipo, eles moram bem longe. Mas você mora mais perto. Faz um esforço, irmão. Você não precisa ficar das 6 às 8, mas venha 15 minutinhos. Sabe por quê? Porque você quer Deus. E eu quero que você feche seus olhos. Nós estamos encerrando. Nós vamos orar por você. E eu quero saber quem é que vai abrir a porta para Jesus voltar para casa. Para a presença do Senhor voltar para a tua história. Feche os teus olhos. Peça para o Espírito Santo. Senhor, eu nunca senti a tua presença, mas hoje eu quero. Eu quero. Preste atenção nessa canção. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória. Vem com tua glória, Senhor. Deixa ele vir. Sinta a glória do Pai. Aleluia. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o Diga para Ele. Jesus, tua Oh, presença Senhor. é o